Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos aqui, gente. Normas da Corregedoria Geral de Justiça, curso preparatório para o concurso do Tribunal do Estado de São Paulo. Especificamente, está lá no seu edital, tomo 1, capítulo 3, seções 9 a 15 e 17 a 19. O que é a seção 3, capítulo 3? Hoje nós vamos falar sobre ofícios de justiça em geral, certo? E aí, seção 9 a 15, papéis em andamento, papéis em andamento solfindo, certidões, mandatos, ofícios. Vamos falar sobre a retirada a retirada dos autos, a carga rápida, bastante coisinha. Legal? Vamos lá, todo mundo numa good vibe aí, todo mundo legal. Partiu tribunal! É isso aí. Vamos fazer a leitura da lei, fazer os resuminhos, falar questões que eu já vi na prova, tá bom? O que cai. Dos papéis em andamentos ou findos. Os papéis em andamentos ou findos serão conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se, quanto ao seu descarte, o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Eu estou aqui com a Cacau, minha cachorrinha, ela está querendo aqui também aparecer na tela. Tá bom. Vamos lá. Resuminho, das certidões. Então, a certidão compete a quem emitir as certidões? Ofício de justiça. Qual que é o prazo para emitir a certidão? 5 dias do seu recebimento. Quem emite a certidão? O escrivão, que vai dar fé pública. Se vai precisar ver no arquivo geral, o prazo vai contar do recebimento pelo ofício de justiça, certo? Segredo de justiça. A emissão de certidão vai depender de quem? Despacho do juiz, print na tela, tá na colinha aí, antes de entrar na sala, chega 1 hora antes, meia hora antes, faz a leitura do seu resumo, a memória curta vai te ajudar. Vamos lá. Credor pede certidão de teor de decisão para protesto extrajudicial. Qual que é o prazo para atender essa pessoa? Em 3 dias. Que situação que a gente está falando, Adalberto? Olha, processei a empresa tal, transitou em julgado, ganhei, agora essa empresa tal me deve um tantão. O que que eu vou fazer? Chego lá, o ofício fala, olha, a empresa tal não me pagou. Eu vou pegar aquela certidão, vou pedir para eles a certidão de teor de decisão para protesto extrajudicial. Em 3 dias eles vão me devolver. E aí eu vou lá no SPC, no Serasa, em outro lugar e, olha, protesta aqui esse pessoal que não está me pagando, certo? Agora, se a empresa chegar e falar, não, tudo bem, reconheço que estou devendo a Adalberto, perdi na justiça e vou pagar integralmente. E aí paguei, chego lá no ofício e falo, olha, meu nome está dessa maneira, está sujo, eu quero que vocês cancelem essa certidão. Qual que é o prazo que o ofício tem? 3 dias para cancelar, certo? O mesmo serve também para objeto e pé de e-mail institucional de ofício a ofício. Não se preocupe, essa é uma colinha para você ler e reler, mas vai na letra seca da lei para você fazer as associações. Compreendeu? Vamos lá, das certidões, seção 5, artigo 104. A expedição de certidões de breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofício de justiça. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado. Cabendo ao escrivão, vai dar sua fé, publicar
do que nele constar ou não admitida, de qualquer forma, a consulta dos autos de processo em andamentos ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento, certo? As certidões expedidas no prazo serão expedidas no prazo de 5 dias. A pedidos, 5 dias úteis, é importante lembrar, 5 dias úteis, não são 5 dias corridos. Os pedidos, certidões de objeto e pé serão formulados por e-mail institucional. Vamos lá corrigir que eu falei besteira. Então a gente está falando aqui, ó, que as certidões são expedidas em 5 dias. O mesmo serve para certidão de objeto e pé, 5 dias. Já a certidão de teor extrajudicial para decisão de protesto extrajudicial, o prazo é 3 dias, certo? Certidão, 5 dias, objeto e pé, 5 dias, protesto extrajudicial, 3 dias. Então vamos lá, leitura seca da lei. Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail institucional de ofício a ofício, de ofício de justiça a outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Se houver necessidade, a requisição dos autos geral, os prazos desse artigo contarão do recebimento do ofício de justiça, né? Da unidade solicitante. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá do despacho do juiz competente. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, que reconheça a existência de pagar a obrigação de quantia certa ou alimentos, expedir-se-á de teor a decisão para fins de protesto extrajudicial, o qual vai indicar o nome, o número do CPF, CNPJ, número do processo judicial, o valor da dívida, a data em que, após a intimação executada, decorreu o prazo integral para o pagamento voluntário, e o prazo dessa certidão para a decisão extrajudicial é 3 dias, certo? A requerimento executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedito no cartório pelo prazo de 3 dias, certo? Nas ações monitórias, havendo conversão do mandato monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701 do parágrafo 2º do Código de Processo Civil, a certidão para fim de processo deverá conter o nome, mandado do mandato monitório, com obrigação de pagar a quantia certa, data do trânsito em julgado, prazo para oposição de embargo sem pagamento, data do recurso do prazo para pagamento voluntário e por aí vai. Maravilha. Dos mandatos. O mandato de citação, intimação e os demais a serem cumpridos pelos oficiais de justiça submetem-se às regras previstas no capítulo 7 das normas de serviço. Os mandatos e contramandatos de prisão, alvarás de soltura submetem-se às disposições constantes na seção 12 do capítulo, seção 7 do capítulo 4, certo? Os mandatos, as cartas postais dos ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento do ato judicial, em não havendo determinação de juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivões, declarado para que o fazem por ordem do juiz. A subscrição, isso aqui cai em prova, hein, gente? A subscrição do juiz é obrigatória quando a lei ou essas normas de serviço expressamente exigirem. Por exemplo, busca apreensão cautelar, prisão, contramandato de prisão, alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito, ordem de arrombamento explícita ou implícita, né?
houver determinação de desconto de pensão alimentícia, os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, membros do Poder Público, do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandante da Polícia Militar, das Forças Armadas. Importante isso aqui, tá, gente? Anota aí, coloca verdinho, porque isso aqui cai na prova. A emissão das cartas portais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escrevente, desde que o documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente e inexista determinação do juiz em sentido contrário, hipótese que não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 2º deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 84. Estou lendo aqui, mas se não cai no seu edital, não adianta, não precisa nem se preocupar, gente. Concentra no seu edital. Vamos para o resuminho dos ofícios. Os ofícios extraídos de processos é identificado com o número dos autos. Já os ofícios que não se refiram a feitos de justiça, numera sequencialmente. Como é que está falando a lei aqui? Vamos ler. Aí, tá. A lavratura dos ofícios observará as regras de escrituração disposta na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. Ofícios extraídos de processo serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada uma única cópia exclusivamente nos autos, certo? Nos ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça, serão numerados sequencialmente, em série renovável anualmente, de acordo com a respectiva data de expedição arquivada em cópia com classificador próprio. Das comunicações oficiais, a transmissão de informações processuais e a prática dos atos processuais por meio eletrônico. Vamos ver aqui. Ressalvada a utilização dos meios convencionais nos casos de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitam em, entre os ofícios de justiça por meio serão por meio eletrônico. Maravilha? Então, as comunicações, preferencialmente, vão ser por meio eletrônico. Isso é ressalvado os casos que dá problema, tá bom? E vai ser transmitida eletronicamente o quê? Informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator, os ofícios, a comunicações, solicitações, os pedidos, encaminhamento e certidão de objeto e pé, certidões criminais e certidões de distribuição, cartas precatórias nos casos de urgência, certo? A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção, escrevente técnico judiciário. O remetente da comunicação deverá, então vamos aqui, utilizar o correio eletrônico, e-mail institucional e não da unidade. A gente está falando aqui do e-mail que a pessoa usa para trabalho e não o e-mail genérico, tá bom, gente? Importante isso aqui. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto ele vai colocar o número do processo e a especificação de uma hipótese. Vai digitar no corpo do texto a mensagem eletrônica, os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca, endereço do correio eletrônico, e-mail institucional da unidade enquilotado, certo? Vai juntar aos autos a cópia a cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensada a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo ou quando a mensagem não se referir a feito próprio do próprio oficial de justiça, próprio ofício de justiça, vai arquivá-la no classificador correspondente. Também vai anexar à mensagem os documentos necessários em padrão PDF, sem restrição de impressão ou salvamento, que a gente pode fazer o PDF e bloquear também. Nesse caso, não vai bloquear, tá? Vai deixar livre para impressão também para salvar. Vai selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura de mensagem, vai assinar a mensagem com certificado digital,
vai imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para a juntada dos autos assim que recebê-los. Vai inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio de mensagem eletrônica, certo? O ofício de justiça que receber a mensagem deverá expedir eletronicamente as confirmações de entrega e a leitura de mensagem que valerão como protocolo, vai imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos para juntada aos autos do processo de arquivamento e classificador próprio, se for o caso. Vai inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Vai promover a conclusão no prazo legal quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz, e vai encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo de conclusão aos correio eletrônico do e-mail institucional do juiz, se assim determinar, ou a correio eletrônico do e-mail institucional do funcionário, a quem couber o envio da resposta, certo? A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz a quem a mensagem houver sido destinada nos termos do inciso 5 do artigo 116, ou ao funcionário encarregado do envio da resposta preencher no campo par o endereço do correio eletrônico da unidade cartorária do remetente da mensagem original, certo? Na ausência de expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário, a mensagem presumir-se-ão recebidas e lidas mensagens no primeiro dia útil subsequente. Isso aqui eu havia falado, é importante a gente lembrar também. No Outlook, né? No e-mail adicional também vai ter opção quando a gente envia o e-mail colocar opções de recebimento, confirmação de recebimento e confirmação de leitura. Enviei o e-mail e não apareceu a confirmação de recebimento nem a de leitura. O que está escrito aqui? A gente vai presumir que foi recebida e lida a mensagem no primeiro dia útil subsequente, certo? Não é no primeiro momento, é no primeiro dia útil subsequente, mas aí vem o parágrafo único e a gente vai ler. Tratando-se de medida urgente, se frustrada a entrega ou se não confirmado o recebimento de leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem. Entendeu? Enviei a mensagem, coloquei ali no campo confirmação de leitura, confirmação de entrega, maravilha. A pessoa não leu, problema dela. No primeiro dia útil, vou dar como lida aquela mensagem e vida que segue. Mas agora, no caso de mensagem urgente, gente, poxa, passou o primeiro dia, não teve a confirmação, o que que eu faço? Pego o telefone, ligo lá e confirmo: "Adalberto, você recebeu a mensagem?" "Recebi sim, seu Antônio." "Então confirma que você recebeu a mensagem, meu companheiro." E é isso aí, vou lavrar o certidão nos autos, tá bom? Conseguiu captar, entendeu tudinho? Vamos lá. Em se tratando de documentos que devam ser juntados ao processo digital, será feita em PDF a impressão que cuidam dos incisos 1 e 4 e 8º do inciso 115, certo? Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura e vai digitalizar. Conseguiu entender aqui? Não consegui. Tá dando problema no certificado digital ou não tem. Estou trabalhando no interior aqui da minha cidade, em outro lugar, e ainda não tenho processo digital e não tenho certificado digital. Faz a moda antiga, meu camarada, imprime o papel, leva para quem for de direito assinar, assina, volto, vou escanear e vou enviar a mensagem eletrônica, entendeu? Facinho. Cumpridas as providências no artigo 115, 116, 117, as mensagens eletrônicas e os anexos serão deletados. Certo? Continuaremos aqui. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude. A gente está falando aqui das informações, solicitação de recebimento de informação da Receita Federal do Brasil, relacionada ao que? A endereço ou à situação econômico-financeira da parte em processo judicial. Serão realizadas pelo sistema InfoJude. Qual outro sistema que a gente tem? O Sistema Informatizado Oficial. Aqui não, é o sistema InfoJude.
é o sistema da Receita Federal, diretamente pelos magistrados e servidores indicados, sendo obrigatório a certificação digital padrão do tribunal qual que é? ICP Brasil padrão A3, certo? As informações relacionadas à situação econômico-financeira ou outras de natureza sigilosa dirigidas a processos físicos serão disponibilizadas em formato digital no andamento processual com a utilização da funcionalidade denominada sigilo do documento, configurada para que o acesso via postal e SAGE fique restrito aos advogados e às partes devidamente habilitados a atuar no processo, aos defensores públicos, aos promotores de justiça e integrantes de outras instituições conveniadas. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre os endereços da parte e não será necessária a tramitação em segredo de justiça. Maravilha, continuemos. Aqui o resuminho das intimações. Intimação pela imprensa tem intimação mais de um advogado, estou fazendo a intimação pela imprensa. E a intimação é mais de um advogado que subscreveu. O que, que eu posso fazer sobre qualquer um? Pode fazer qualquer um. Intimação da imprensa mais de um advogado, coloca qualquer um do que está ali no processo, entendeu? Vamos explicar. Adalberto é uma pessoa importante. Ah, eu coloquei 10 advogados no meu processo. Tudo bem. Qualquer pessoa, qual pessoa que vai ser intimada? Qualquer um, a não ser que eu queira uma pessoa, o advogado tal. Ah, eu quero o advogado, seu Antônio, que é o meu advogado, eu quero que intima no nome dele. Você pode também, certo? Intimações. D2 e sentença vai para o dou. D2 e sentença vai para o dou. 3 dias após devolvido no cartório. Poxa, chegou no cartório a intimação de despacho, decisões interlocutórias e sentença. Vai para onde? Diário Oficial da União. Qual é o prazo? 3 dias. O mesmo prazo para intimação eletrônica, certo? Continuemos aqui a leitura seca da lei. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á sempre que possível por meio eletrônico ou mediante a publicação no Diário de Justiça eletrônico. É vedado ao servidor do ofício prestar informação por telefone ao advogado e membro do Ministério Público às partes e ao público em geral. Tá captando essa informação? Tô lá, daqui a pouco chega o membro do Ministério Público e fala: "Olha, faz o seguinte, me fala um pouquinho do processo tal, tal, tal." Não, tem o caminho de solicitação. Senhor advogado, senhor representante do Ministério Público, você tem o caminho certo para você fazer essa comunicação. Faça por lá, entendeu? Depois eu respondo por lá também, certo? Os despachos de decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados, lembra do D2? Devem ser encaminhados à publicação no Diário de Justiça Eletrônico dentro do prazo máximo de 3 dias a contar da devolução dos autos em cartório. O mesmo prazo deve ser observado para o fim de cumprimento de intimação por meio eletrônico. As intimações de atos ordinatórios e despacho de decisões interlocutórias e sentença, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidade, omissões e conterão o número dos autos, objeto do processo, o resumo da transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, o nome dos advogados das partes, a inscrição da OAB, entendeu? Continuamos. Nas intimações pela imprensa, quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial da contestação ou da primeira intervenção. Então, é aquele caso que Adalberto tem 10 advogados. Eu vou colocar qualquer um de lá, vai ser intimado o nome de qualquer um, certo? Com o número da respectiva inscrição da Ordem de Advogado do Brasil, a não ser que o Adalberto fala, a a não ser que a parte indique outro, ou no máximo 2 nomes. Não, eu quero que seja o seu Antônio. Intime, por favor, o seu Antônio, porque é o seu Antônio. E pronto. E aí ele vai e vamos intimar então o seu Antônio, certo?
As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicação do conteúdo da ordem judicial. Quem e sobre o que se manifestar para a ciência e providenciar, certo? Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou processos de dívida. Processos de dúvida, tá? Dúvida, tá? Podendo o Corregedor-Geral de Justiça se entender necessário determinar a sua publicação integral. Maravilha! A publicação omissa em relação aos requisitos constantes nos artigos 135 e 134 e que cause prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Fiz a publicação errada, omissa, é considerada nula, mas veja, se for possível corrigir, né? Quando ocorrer o erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação de nova publicação, encartando-se nos autos a cópia do ato incorretamente publicado. Da publicação do diário eletrônico a respeito de processos judiciais e segredo de justiça, vai constar somente o nome completo, nome, filial, parte, endereço, nome do processo. Não, segredo de justiça, vou publicar apenas nome inicial das partes, constarão as iniciais das partes. Coloca em verdinho, grifa, escreve, puxa para o seu resumo, porque é possível cair na prova, tá bom, gente? Continuamos aqui. Vamos lá. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário de Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deva ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias do objeto de cálculo devam ser depositada em quaisquer processos e qualquer título. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas conterão os respectivos valores em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto cálculo da conta, certo? A publicação dos atos ordinatórios, despacho, decisão interlocutória e sentença no Diário Oficial de Justiça será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado, certo? As publicações feitas no Diário de Justiça eletrônico comprovam-se mediante o que? Certidão independente de juntada ou do exemplar impresso. Continuamos aqui. Na intimação por edital, extraído o edital, conferido, assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. As publicações do edital feitas no Diário Oficial de Justiça Eletrônico, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça comprovam-se mediante certidão independente de juntada do exemplar impresso. Maravilha, gente. A gente está quase chegando no finalzinho desse bloco. Esse bloco aqui eu vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte está finalizando e logo logo eu publico a segunda parte. Se concentra na primeira parte, grava principalmente o que cai em concurso, tá? Faz o seu resumo. Esse resumo é para ser utilizado meia hora antes de você entrar na sala. Acorda, larga este celular, rapaz! Meia hora antes, uma hora antes de entrar na sala, faça o resuminho. Esforce-se, sua memória curta vai estar ali fresquinha. Você acabou de ler, seus olhos viram aquelas palavras. E na hora de responder, você vai conseguir captar, pegar sua memória curta e responder, tá bom? Vamos para o artigo 139.
Os escrivães judiciais farão publicar nos diários de sua, juntamente com as respectivas intimações, o valor da causa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias de objeto de cálculo que devam ser depositadas em qualquer processo a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas conterão nos respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto de cálculo da conta. Não cai muito em prova, mas é importante a gente ler. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentença no Diário de Justiça Eletrônico será documentada pelo encarte dos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial, ou na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário de Justiça Eletrônico comprovar-se-ão mediante certidão, independente da juntada do exemplar impresso. Vamos lá. Nas intimações por edital, extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas, a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Inciso 2 do artigo 141. As publicações de edital feitas no Diário de Justiça Eletrônica na rede mundial de computadores, no sítio e no respectivo tribunal ou na plataforma de editais, o Conselho Nacional de Justiça, comprovam-se mediante certidão, independente de juntada do exemplar impresso. Então a gente está vendo aqui, maioria, comprovação por certidão independente de exemplar, de juntada do exemplar impresso. Tá bom, gente? Vamos fechar esse bloco aqui. E aí, logo, logo eu publico outro bloco também sobre essa mesma parte do edital. Eu agradeço a todo mundo. Normas da Corregedoria. O que que a gente tá vendo aqui? A gente está vendo o capítulo 3, né? Seções 9 a 15, depois 17 a 19. E a gente parou aqui, ó, no artigo 142, tá bom? Artigo 142, na seção 15 aqui, então ainda falta um tiquinho para a gente fechar, mas logo logo a gente fecha, tá bom? Partiu tribunal? Repete comigo, esteja preparado, esteja pronto. A maneira como você vai chegar lá vai depender do tempo, da disponibilidade, do seu esforço, mas você estará pronto e quando você estiver pronto, a vaga é sua, meu caro. Não tenha dúvida. Partiu tribunal? Repete comigo. Partiu Tribunal de Justiça.